Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula de matemática com matrizes. Nessa oportunidade eu vou estar explicando como fazer a primeira atividade de matemática do primeiro bimestre. Então eu vou trazer algumas ideias aí para vocês para elucidar algumas dúvidas. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem a videoaula. Caríssimos alunos da turma 208 da Escola Wanda da Silva Pinto, que o professor Gilson está trazendo mais uma videoaula aí para te ajudar no entendimento de matrizes. Nessa oportunidade eu vou comentar, eu vou te ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre a primeira atividade que eu passei para vocês. Então, a primeira atividade de matrizes. Vamos aqui à nossa apostila. A primeira atividade é essa aqui, ó. Primeira atividade, ela vai abordar matrizes, definição e classificação de matrizes. Aí eu tenho aqui a primeira questão. A primeira questão ela diz o seguinte: escreva a ordem das matrizes. Aqui tu não vai ter que classificar matrizes não, tu vai só dizer a ordem. Qual é a ordem dela? Então como é que eu sei qual a ordem? Dá uma olhada aqui em cima, que ele fala sobre ordem de matrizes. Tu não vai classificar, só lembrando, tu vai só dizer a ordem dela. Vai estar aqui na página estudando matrizes. Olha aqui, ó, sobre a ordem de matrizes. Então, por exemplo, essa matriz aqui, a ordem dela é 2 por 3. Por que essa ordem é 2 por 3? Porque ela tem duas linhas e 1, 2, 3. Então ela tem duas linhas e 3 colunas. Está aqui o número de linhas aqui na frente e depois vem o número de colunas. Aí olha essa outra aqui, ó. Qual é a ordem dessa matriz aqui? Essa matriz aqui é 3 por 2. Bom, se ele está falando que a matriz é 3 por 2, é porque ela tem 1, 2, 3 linhas e 1, 2 colunas, ok? Então, a ordem da matriz é dada da seguinte forma: primeiro número, a quantidade de linhas que a matriz tem. Lembrando que as linhas é na horizontal, a linha é deitada, a linha é assim, ó. A linha vai ser sempre assim nessa horizontalidade. Então, linhas, o primeiro número é o número de linhas e o segundo número é o número de colunas. Colunas ficam em pé. Se você confundir, é só lembrar das colunas da construção, a coluna de uma parede, coluna de uma construção aí, que sempre é aquela que fica em pé, né? Coluna que sustenta. Então a coluna é o que fica aqui na vertical. Número de linhas, número de colunas, ok? Olha essa aqui, ó. Quantas linhas eu tenho aqui? Só tem uma linha. Tá aqui, ó, número 1. Quantas colunas? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Então, uma linha e 4 colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 1 por 4. Tranquilo? Isso aí está na apostila na página 3. A segunda atividade. A segunda atividade, ele está te dando uma tabela, está aqui a tabela, e ele está perguntando aqui da tabela, letra A, represente a tabela como por uma matriz de ordem 4 por 2. Quer dizer, essa matriz vai ter 4 linhas e 2 colunas. Isso aqui, essa segunda atividade, é semelhante ao que nós fizemos aqui em cima. Olha aí, aqui, ó. Lembra? A gente pegou os dados que estão dentro dessa tabela, aqui, ó, e montou uma matriz. Qual foi a ordem dessa matriz? Quantas linhas? 1, 2, 3 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Então essa aqui é uma matriz 3 por 5. Está aqui a matriz, olha. É isso que vocês vão fazer. Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vocês vão pegar os dados da tabela e vão montar a matriz aqui, ó. Desse mesmo jeito. Aí o que vocês vão fazer na número 2. A letra A da número 2, né? Continuando aqui, a letra B. O que ele diz? Letra B. Nessa matriz, o que representa?
Aí vocês vão dizer, a quarta linha. Dá uma olhada aqui na matriz onde fica a quarta linha e coloca o que ela representa. A primeira coluna, o terceiro elemento, o elemento da terceira linha com a primeira coluna. Então você vai localizar essa informação aqui e vai dizer o que ela se refere. Por exemplo, se ele tivesse perguntado aqui, nessa matriz, o que representa a primeira linha? Aí você ia olhar aqui, ó, número de animações, tanto lançamento brasileiro como lançamento estrangeiro. Então a primeira linha representa esse número de animações. Aí a segunda linha, é só você olhar aqui, ó. Terceira linha, aqui, ó. Né? Primeira coluna. O que diz a segunda coluna? Lançamentos estrangeiros. Ok? Então é só você olhar, você lê aqui a pergunta que ele está fazendo e dá uma olhada na tabela. Aí você vai conseguir entender o que ela está pedindo. A terceira questão, ele quer que você classifique cada matriz. Vai classificar em quê? Você vai classificar em quadrada, triangular, se ela é diagonal, se a matriz é identidade, se a matriz é nula, se a matriz é linha ou se a matriz é coluna. Aí você vai escrever o nome aqui embaixo. Por exemplo, essa matriz é o quê? Aí você vai escrever o nome aqui embaixo. Essa matriz aqui ela é o quê? Classificada como? Aí você vai escrever aqui embaixo. Aqui também, entendeu? Letra D, dá uma olhada no classifica essa matriz, vê de que ela é, escreve aqui embaixo. Aí, como é que você vai saber fazer isso aí? Só dá uma olhada aqui em cima em classificação de matrizes. Essa bem aqui, ó. Alguns tipos de matriz, item 5, página 5. Aqui, ó. Vou começar aqui. Alguns tipos de matrizes. Então você vai ler isso aqui e você vai classificar as matrizes de acordo com a definição que está aqui, ó. Ok? Vai da página 5 até aqui na página 7. A quarta, você vai classificar em verdadeiro ou falso. Você vai colocar um Vzinho aqui do lado ou aqui, ó. Melhor colocar aqui, ó. Um V ou um F aqui do lado. De acordo com a sentença, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, por exemplo, ele diz aqui, ó, toda matriz quadrada nula é triangular? Verdadeiro ou falso? Dá uma olhada lá o que é uma matriz quadrada nula e aí classifica se ela é triangular ou não. Verifica se ela é triangular ou não. Você vai dizer se a sentença é verdadeira ou falsa. Entendeu? Então você tem que ler tudo bem direito. Olha, o traço da matriz identidade é numericamente igual à sua ordem. O que é traço? Eu não sei se eu falei aqui em cima sobre traço. Mas se eu não falei, eu vou já aproveitar e falar para você. Quando eu pego os elementos da diagonal principal e faço a soma, eu tenho o traço. Por exemplo, aqui, nessa matriz I3, o traço é, só somar aqui, ó, 1 mais 1 mais 1. Então o traço é 3. O que é o traço? É a soma dos elementos da diagonal principal de uma matriz quadrada. Você vai ter traço na matriz quadrada. E aí você vai julgar cada sentença dessas aqui para verificar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Aí a gente vem para a quinta questão. Está te dando a matriz, ele diz, calcule a diferença. Pessoal, quando se usa a palavra diferença, é a mesma coisa que menos. Diferença em matemática é um outro nome que é dado à operação de subtrair, a operação de menos. Então, diferença é menos. Aí ele vem. Calcule a diferença entre a soma dos elementos da diagonal principal e dos elementos da diagonal secundária. Então, o que você vai fazer? Você vai localizar aqui a diagonal principal, somar os elementos e diminuir dos elementos da diagonal secundária. E aí acabou, só isso. Você vai pegar a diagonal principal, somar os elementos e subtrair com os elementos da diagonal secundária. Acabou. Então essa aí é a primeira atividade do primeiro bimestre de matemática do ano de 2022. Ok? Então espero que vocês tenham compreendido bem.